noite. Boa noite, gente. Olha o povo noturno aí, meu Deus do céu. Tô pensando que eu sou a única. Vamos colocar um filtrozinho, porque ninguém merece olheiras. Boa noite, meninas. Hoje a live tá saindo ainda um pouquinho mais tarde. Mas 7 dias, 7 noites, 7 lives e 7 temas. E até meia-noite é dia, então ainda estamos dentro do prazo. Bom, hoje. Eu vi, Dri, mas eu compartilho aqui do que você escreveu, tá? Queria estar lá, tô apaixonada por Londrina. Ah, mas é lindona. Bem-vindo também. Boa noite, meninas. Eu quero compartilhar uma coisa hoje com vocês a respeito do autoconhecimento, do quanto o autoconhecimento ele se encaixa em qualquer momento e situação da vida. Eu faço, para quem me acompanha, além dos atendimentos terapêuticos, eu venho do mundo corporativo, de empresas, e eu faço trabalho de contratação, seleção, treinamento. E dentro desses trabalhos, normalmente eu seleciono currículos e faço uma pré-seleção. E quando eu vou fazer as entrevistas, tem uma perguntinha como recrutadora que eu gosto muito, que é: quais são as suas? Às vezes eu coloco 3 ou 7 qualidades e 7 defeitos. E aí eu tenho alguns retornos, alguns eu não tenho defeito. Acredite, gente, eu escuto isso. Para fazer parte da equipe. Aí tem outros que não conseguem as qualidades. Não consegue, simplesmente trava nas qualidades. E é muito interessante que normalmente quem trava nos defeitos flui nas qualidades. E quem flui nos defeitos trava nas qualidades. Então, o quanto até numa entrevista de emprego é importante o autoconhecimento, porque eu me pergunto assim: não somos perfeitos, né? Até onde eu sei, eu pelo menos não consegui sentar na mesinha lá da Santa Ceia, né? Então estamos todo mundo aqui num processinho de evolução. Mas eu tenho qualidades e tenho defeitos. São pontos a ser trabalhados, são pontos de melhoria. Não quer dizer que eu tô carimbada e sou para sempre, bem como as qualidades. Tanto é que se nós viéssemos com um manual, estaria lá no dia que nasce tantos defeitos, tantas qualidades. E não é assim. No decorrer de algumas fases, a gente se pega com alguns defeitos, com algumas qualidades, aí a gente foca nos defeitos que eu entendo como pontos de melhoria. Eu vou melhorar em alguns, talvez esses pontos nem vão existir mais no sentido negativo, e aí vão vir outros. E às vezes o que era qualidade se torna defeito e vice-versa. Mas o quanto
autoconhecimento é importante, porque assim, se eu não sei nem quais são meus defeitos e minhas qualidades, como é que eu sei o que eu quero para mim? Me diz. Como é que eu sei o que eu vou fazer na empresa? Como é que o recrutador ou a empresa vai fazer uma contratação para uma pessoa que não conhece nem a ela? Porque hoje, quando a gente fala em atender o cliente, eu tenho que conhecer esse cliente. Muito mais do que conhecer num histórico escrito, mas eu tenho que conhecer internamente. Eu tenho que bater o olho, tem que ter um feeling ali, né? Então, como é que faz quando eu não sei essas informações básicas sobre mim? Então, quando eu faço a pergunta, é interessante pelos retornos que a gente tem. Aí, às vezes, eu brinco, com os homens principalmente. Então, se você não lembra do defeito, lembra do que a tua mulher fala que você faz de errado. Lembra da sogra, porque aí, pelo menos, é o feedback de, né? Mas ativa a sua memória, se conecta, porque assim, como é que eu melhoro como ser humano se eu não sei quais são meus pontos de melhoria? Como que eu vou evoluir se tá tudo bem? Se eu tô lá com Cristo na Santa Ceia? Entendem? Então, quando eu bato muito em atendimento, nos processos terapêuticos, nos treinamentos, nas consultorias, mentorias sobre o autoconhecimento, é porque parte tudo daí. Se não tenho autoconhecimento, como é que eu vou caminhar? Se eu não sei onde eu tô errando, onde eu tô acertando. Porque onde eu tô acertando, eu mantenho. Onde eu tô errando, eu vou buscar ajuda. Ou eu vou estudar, ou eu vou tentar me conhecer, ou eu vou me aprofundar naquilo para ser um ponto de melhoria. Porque todos nós estamos em constante aprendizado. Esse é nosso objetivo aqui. E justamente para melhorar, para vir uma outra questão, para melhorar um pouquinho mais, e assim a gente segue num processo de evolução como pessoa, né? Como aí cada um acredite no que quiser, mas dentro da espiritualidade, seja na energia, o objetivo é esse, né? Eu não preciso aprender o que eu já aprendi lá na primeira série, não preciso rever de novo. Então, olhar o quanto vocês, se fizesse essa pergunta para vocês agora, olha, 7 qualidades e 7 defeitos, vocês teriam ela na ponta da língua, assim, tipo para falar de imediato? Saberia exatamente? Ou ia ficar na dúvida ou ia achar que não tem? Gente, e as pessoas que têm dificuldade de identificar as suas qualidades? Puxa, mas não sei, porque é estranho a gente falar bem da gente mesmo. Mas caraca, se eu não falar bem de mim mesma, quem é que vai falar? A gente se vende o tempo inteiro, né? Nós estamos o tempo todo numa vitrine profissional, comercial, de relações. Se eu não consigo identificar qualidades em mim, e as pessoas à minha volta, então? Então perceba que de novo a gente cai naquele processo, assim, é se conhecer. Eu só posso conhecer o outro, uma atividade, se primeiro eu me conhecer. Então o que a gente está fazendo da vida? Tipo, o que eu tô fazendo? Eu tô esperando que alguém veja minhas qualidades, eu tô esperando que alguém aponte os meus defeitos, e quando apontam, será que eu estou prestando atenção se de fato eu os tenho para melhorar? Ou deixa para lá, deixa quieto? Então, o autoconhecimento, ele se aplica em qualquer situação, em todas as áreas da vida. Então, quando eu faço pergunta do tipo, por que eu devo contratar você para esta empresa? Ou por que você deve ser contratado para essa empresa? Porque eu estou precisando. E cadê as qualidades? E cadê o seu diferencial? Aí nós voltamos de novo. Se eu me conheço, eu sei a que vim. E eu sei qual é o diferencial e o que eu posso agregar. Aí a gente cai de novo, autoconhecimento, se conhecer.
Será que nós não estamos passando muito tempo querendo saber da vida dos outros, stalkeando no Instagram, Facebook da vida, assistindo novela? Às vezes, se perguntar sobre uma pessoa do Big Brother, sabe responder mais do que a si mesmo. Ah, aquele fulano que tá lá, ah, ele é assim, assim, assim. Conhece certinho qualidades e defeitos do fulano. Mas e aí? E de você mesmo? Que diferença faz eu apontar ou eu saber as qualidades dessas pessoas se eu não consigo identificar as minhas qualidades? Percebe? Então, o autoconhecimento, ele se encaixa em qualquer área e em qualquer situação. Eu tenho que perceber quais são meus pontos limitantes, quais são minhas crenças, quais são meus medos, no que eu melhorei. Quando eu olho para trás, eu tenho clareza que se qualquer pessoa que me conheceu há 20 anos, eu era uma Lucimara, há 10 anos outra Lucimara, há 7 anos outra Lucimara, e constantemente eu tô nessa observação do quantas mudanças eu passo. E eu tô mudando o tempo inteiro, mas eu tô mudando por quê? Porque eu tenho consciência do que não tá legal, que eu preciso trabalhar. E eu faço a seguinte linha: se eu tiver com uma questão que estiver pegando mesmo emocionalmente, seja ela em qual área for, porque nós temos várias, e eu tiver com limitação para entender e saber como é que eu vou resolver isso aí, eu vou buscar ajuda. Outro dia uma paciente falou assim: nossa, você é tão tranquila, né? Parece que você nem tem problemas. Mas na verdade eu entendo que nós, como profissionais que cuidamos do outro, a gente tem que se cuidar em primeiro lugar. E não só tem, como deve ter ajuda também. Porque se o padre confessa, como que o terapeuta não passa com o terapeuta? Né? Só que eu faço a seguinte linha: se eu tenho alguma coisa para trabalhar, se o profissional falar para mim, Lu, olha, você tem que tirar a roupa e sair para rua, vai resolver meu problema? Pois eu vou sem medo, porque eu tô confiando no profissional e eu sei exatamente o que eu quero trabalhar e que sozinha eu não tô conseguindo. Então, ter essa clareza é muito importante. Entender quais são as nossas limitações e ir buscar caminhos para poder superar. Só que eu só consigo buscar essa ajuda se eu entender que tenho alguma questão a ser resolvida. Então, quando a gente falou essa semana sobre depressão, sobre insônia, quais são as questões maiores? É admitir que tem, é não transformar patologias emocionais em troféu. É entender que eu tô com uma limitação e que sozinha eu não tô conseguindo caminhar e que tá tudo bem. E como sozinha eu não tô conseguindo caminhar, eu vou buscar ajuda, mas para isso eu tenho que entender. Eu tenho que aceitar. Eu tenho que reconhecer que tem alguma coisa que não tá legal. Então, eu criei um workshop chamado Permita-se Ser, que vai começar, que vai ser dia 11 às 20h30 na quarta-feira. E aí, eu vou convidar vocês, e eu tô convidando, nós estamos para quem tá desde o início, nós começamos a fazer lives no domingo, vão ser 7 lives, 7 dias, 7 temas sobre o autoconhecimento. E no dia 11, vai ter um workshop que eu vou falar muito completo, com muito conteúdo, para poder ajudar vocês a identificarem essas características que eu falei. Porque às vezes a gente tem a sensação que para fazer grandes mudanças eu tenho que virar meu mundo de ponta cabeça. Oiê, boa noite! Eu tenho que virar meu mundo de ponta cabeça e não tenho. Eu tenho apenas que primeiro me conhecer. Eu tenho que apenas primeiro olhar para mim e identificar o que eu tenho que melhorar. E aí eu posso pedir ajuda ou seguir ajudas, seguir pessoas e buscar conhecimento e buscar saber como fazer
para mudança e para melhorar. E no workshop eu vou falar muito sobre isso. Eu vou dar dicas para vocês que fizeram muita diferença na minha vida. Então, quando eu falo que eu olho para mim, gente, eu não me reconheço nem nas fotos. Há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, há 7 anos atrás, eu não me reconheço. E para falar a verdade, se eu olho há 2 anos atrás, eu não me reconheço. Porque teve muita mudança e eu tô nesse processo o tempo todo. E eu tô no processo, assim, constante de busca, de autoconhecimento. E aí, quando a gente começa a se descobrir, você quer passar isso para todo mundo. Então, por isso o workshop. O workshop, ele é um caminho para o autoconhecimento. E o workshop vai ser no dia 11, às 20h30. E para se inscrever, corre aí na bio do Insta, faz a inscrição, não tem custo nenhum, vai ser ao vivo. Então, o que eu tô fazendo nas lives é só uma pinceladinha para chamar vocês e para que vocês comecem a ativar na memória de vocês essas características, para que vocês comecem a ativar o autoconhecimento. Então, para participar, gente, corre lá na bio do Insta, se cadastra lá no dia 11, às 20h30. Vai ser muito legal. Eu separei um material assim muito bacana para vocês, para justamente eu poder trabalhar com vocês essa questão do autoconhecimento, para que vocês vejam o quão simples é. Então, como eu falei no início, eu faço uma entrevista de emprego e pergunto quais são os seus defeitos, quais são suas qualidades, e um não tem defeito nenhum, o outro não lembra das qualidades, ou tem medo de falar, ou não tem conexão com as suas qualidades, independente de cargo. Em várias empresas que eu vou desenvolver esse trabalho, eu faço essa pergunta, e às vezes escutar aqui, então, eu não tenho defeito? Ou, ai, é estranho a gente falar das qualidades da gente. Percebe? Então, assim, até numa entrevista de emprego, se eu não me conheço, eu tô fazendo o que ali? Eu nem sei por que eu tô lá. Então, no workshop, eu quero pontuar muito, eu tô com muito material legal. E assim, como eu falei para vocês na segunda-feira, na live sobre o propósito, quando a gente está conectado com a nossa verdade, quando a gente sabe o caminho que está, a gente quer passar para todo mundo, porque faz muita diferença você se entender, você saber quais são suas crenças, quais são seus valores, quais são seus medos, o que te impede de crescer, por que é que você está estagnado na onde você está. Por que profissionalmente você parou há mais de 10 anos, reclama, mas não consegue fazer o movimento? Então, tudo isso tá ligado ao quê? Ao autoconhecimento. Quando eu começo a me conhecer, eu vou entender o que é que tá pegando, onde é que tá, vamos dizer, o nozinho da lã. E não precisa, não, gente, jogar tudo pro alto. O problema é que em muitos momentos, e eu acompanho isso muito em consultório, essa questão da pessoa tá incomodada, por exemplo, com o trabalho, ela vai lá e pede demissão, só que ela depende do trabalho para ganhar o din-din. E aí faz o quê? Sabe? Aí, o problema é o marido. Aí termina um casamento de 5 anos, 10 anos, 20 anos, porque o problema é o marido. O marido vai e o problema continua. Percebe? Então, se conhecer é o primeiro passo. Se conhecer é o primeiro movimento para qualquer coisa. Para eu sair de um desânimo, de uma depressão. Para eu entender qual é a minha missão de vida, qual é o meu propósito. Para eu me conectar com a minha essência. Para eu mudar de trabalho, para eu fazer uma transição de carreira. Para eu entrar em um relacionamento e para eu sair desse relacionamento. Para eu iniciar um curso, se eu não me conheço, quantas vezes a gente vai, faz a matrícula de um curso, começa a fazer o curso e para, porque não sabe nem o que está fazendo lá, qual é o objetivo de estar fazendo aquele curso. Se eu não entender por quê, qual é a minha conexão, vai durar um mês, uma semana.
daí já desisto, já desanimo. Quanta gente faz isso? Então, o autoconhecimento, ele é simples, mas ele dá um pouquinho de trabalho. Porque eu vou ter que parar e me conectar comigo, começar a ativar na minha memória lembranças de coisas que talvez eu deixei passar, de coisas que eu deixei para trás, de situações que eu nem esqueci, passei por cima, coloquei embaixo do tapete. Na psicanálise, quando é uma psicanálise breve, a gente começa a trabalhar o paciente dando técnicas para ele reativar as lembranças, né? E é muito legal quando começa a sonhar, estava assistindo um filme e lembrei de determinada situação, que é trazer aquela informaçãozinha que está lá escondidinha para o consciente para a gente ressignificar. E isso é em tudo. Então, se eu começo a ativar as minhas lembranças, vamos parar para pensar quais são minhas 7 qualidades principais e meus 7 defeitos. Falando 7, mas podia falar 10, 3. Quais são? Né? Se eu sei os meus defeitos, eu vou buscar melhorar. E defeitos são pontos de melhoria. Não é sentença. Como nada é sentença, gente. A gente falou sobre metas no domingo. A gente falou sobre propósito, que propósito pode mudar, que as metas, quando eu sei onde eu quero chegar, eu posso mudar o roteiro, desde que eu saiba onde eu quero chegar. Nós falamos sobre desânimo, depressão, que se eu sei o que eu quero é uma boa motivação para eu levantar de manhã. Nós falamos sobre insônia, que normalmente está ligado a fatores externos que aconteceram nos últimos dias, quando não é algo químico ou algum hormônio. Só que até para perceber que eu tenho insônia, eu tenho que me perceber. E às vezes eu tô numa depressão braba durante o dia, só que eu tô correndo, não paro, não presto atenção, ou tô com uma ansiedade absurda. Quando chega a noite, eu passo a ter insônia, que é meu corpo dizendo: oi, Lucimarinha, você vai ter que prestar atenção em você. Aí tá de noite, tudo no silêncio, não tem muita gente para prosear. Aí é aqui, ó, aqui e coraçãozinho junto, conectado ali, ó, um com o outro. E aí? Vai lembrar quais são os seus defeitos e suas qualidades? Então, hoje o tema basicamente foi qual é a importância do autoconhecimento na nossa vida. O quanto isso faz e é significativo em qualquer situação e em qualquer área. E na quarta-feira, se inscreva para o workshop Permita-se Ser, não tem custo algum, tem muito conteúdo legal para vocês. Eu vou passar para vocês um pouco da transformação que acontece em consultório. Nem todo mundo mora aqui, eu sou de Sorocaba, nem todo mundo consegue passar comigo, vamos dizer assim, todos os dias, toda semana, ou num tratamento contínuo. Então eu arrumei uma estratégia de poder trocar com vocês, de poder passar para vocês todo o meu saber no que diz respeito ao autoconhecimento, porque eu acredito assim verdadeiramente que qualquer mudança que você vá fazer na vida, principalmente mudanças profissionais, elas não precisam ser doídas, elas não precisam ser uma tragédia, eu não preciso jogar tudo pro alto e mudar de vida amanhã, mas são movimentos pequenos e contínuos que vão fazer a transformação da sua vida através do autoconhecimento. Por isso, o workshop Permita-se Ser o caminho para o autoconhecimento, porque a partir do momento em que você se permitir ser você e se reconhecer e entender todas as suas sombras, sua luz, suas fraquezas, sua força, você está conectado com sua essência, com seu propósito, com a sua missão de vida. E aí não tem o que te impeça de atingir qualquer objetivo. Gente, basicamente foi isso por hoje. Então, olha só, domingo nós falamos de metas, objetivos, até porque o carnaval acabou
E aí muita gente começa a vida depois do carnaval. Nós falamos sobre depressão, desânimo, nós falamos sobre insônia, nós falamos sobre depressão, sobre insônia, sobre transição de carreira. E hoje a gente está falando sobre a importância do autoconhecimento na sua vida, até para uma entrevista de emprego. O quanto isso pode ser relevante na hora da contratação. Porque se eu não conheço a mim mesma, eu não vou conhecer nem o cliente, nem o meu produto, nada. Nem o produto do cliente, nem os colegas comigo há 40 anos. Se eu não sei de mim há 40 anos, não é? Então a dica de hoje para vocês é, pensa aí. Quais são, vamos chegar entre um meio termo aí, ó. 5 qualidades e 5 defeitos. Pensa rapidão, anota. E a respeito dos defeitos, pense sempre como pontos de melhoria. O que é que você pode fazer para melhorar? Porque sempre pode. Uma ótima noite para vocês. Não se esqueça, entra na bio aí do Insta, se inscreve. Workshop Permita-se Ser, o caminho para o autoconhecimento, dia 11 às 20h30. Uma ótima noite para vocês e até amanhã. Não se esqueça, até meia-noite é dia, amanhã tem mais. Próxima live. Um beijo!